Pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos comentar um pouquinho sobre os principais pontos de mais uma das cartas de Paulo. Também dessa vez ele escreveu em conjunto com Timóteo e Alrutan, aos justos, né? As pessoas, que é o que hoje se chama de igreja, as pessoas do caminho, que estavam na cidade de Filipos, portanto é a carta aos filipenses, né? Ele abre a carta dizendo que os irmãos em Filipos davam bom testemunho de fidelidade às boas novas. E aí Paulo reforça que pedia que eles continuassem crescendo ainda mais no amor, na ciência e no conhecimento do Altíssimo. Mais um ponto de reforço, isso aí é recorrente, né, nos escritos dele, de que as prisões e as perseguições, de certa forma, fazem avançar e dão maior proveito à mensagem de boas novas, como se essa mensagem ela crescesse mais quanto mais batesse nela, né? Como se ela precisasse ser tribulada, vamos dizer assim, para crescer. E isso é um pouco da figura também de que a gente vai ter no fim, de certa forma, porque a tribulação, a perseguição e a resistência, de certa forma, fazem essa mensagem também se espalhar e chegar aonde precisa chegar, né? A gente sabe que não são todas as ovelhas que farão parte dos atingidos, mas dos escolhidos, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos, mas as que são do verdadeiro pastor, de modo nenhum se perderão, né? Nenhuma será perdida, nenhuma, né? Nenhuma única, certo? O pastor deixará para trás. Mas é que infelizmente a gente sabe que a grande maioria das ovelhas que estão no mundo, elas não são do verdadeiro pastor, né? Portanto, por mais que seja berrada, não entrará no ouvido das ovelhas, né? A voz dele. Eles não reconhecem a voz do verdadeiro, né? Mas só a dos estranhos. Filipenses 1:21, com a famosa frase de que o viver é o Messias e o morrer é lucro, é ganho, né? Porque as perseguições e as prisões se traduzem dessa forma. Tanto Paulo quanto qualquer um dos 12 tinha uma consciência muito grande disso, né? De que todas as perseguições, isso ensinado pelo próprio Salvador, né? De que todas as perseguições sofridas, na verdade, são apenas uma extensão natural que o corpo sofre, o que a cabeça sofreu, né? É apenas uma extensão. Como nós somos o corpo dele, é natural que nós também sintamos as mesmas dores que a cabeça sentiu, porque na verdade quem processa primeiro é a cabeça, né? A cabeça processa o que acontece com o corpo em primeira mão, e depois isso se estende também pelos nervos, né, pro resto do corpo, certo? Então, Paulo comentou isso também, né, em Colossenses, se eu não estou enganado, né? De que funciona exatamente como essa figura, a cabeça e o corpo e os membros, né? E os membros apenas repercutem o que a cabeça sofreu, né? Então, esse sofrimento era uma coisa até lógica e natural de que fosse acontecer. E caso esse sofrimento fosse elevado a um nível máximo que causasse a morte deles, na verdade a morte para quem está no caminho do Messias, né? Na vida e vida em abundância que está no Messias, e é claro que nós não estamos se referindo, né, a vida em abundância aqui, não se refere a essa aqui que nós ainda estamos sob o calor, sob o frio, sob dor, sob angústia, não é essa, né? Isso não pode ser vida em abundância em hipótese alguma. Mas a de lá, certo? A do reino. E quem está nesse caminho, na verdade, quando perece a carne aqui, nessa aqui, que deve ser desprezada, na verdade é lucro, né? Por isso que ele chamou aqui de lucro, de ganho, né? Na verdade é um atalho para a dimensão superior, né? Ou seja, quanto mais cedo o nosso espírito for entregue aqui,
mais antecipadamente a gente adentra numa realidade melhor. Agora, se a gente não tem confiança nisso, é porque aquele velho termo que hoje é chamado de fé e que é confundido dentro das religiões como pensamento positivo, né? Como uma espécie de lei da atração moderna, né? Eles entendem por fé, e isso tem origem no paganismo e na magia, certo? E na feitiçaria. O termo emuná é exatamente essa confiança, essa certeza de algo que ainda não pode ser contemplado com os olhos, né? Esse é o conceito de emuná, certo? Então, se não há então essa convicção e essa confiança nessas coisas, é porque não existe a emuná no Messias, né? E se não existe a emuná no Messias, bom, aí realmente, né, vai ter que se arrastar por essa vida aqui sofrendo com calor, com frio, com amargura e com tristeza, né? E quando vier a morte, realmente não o pavor, vamos dizer assim, e a angústia da incerteza pode acabar vencendo, né? E aí eu não entendo isso como lucro, de fato, né? Pelo contrário, isso se configuraria num prejuízo, não num lucro. Aproveito, Paulo continuando e reforçando essa ideia, aproveito se ficarmos em carne fazendo as boas obras, embora tenha esse desejo de partir e estar com o Messias, o que seria muito melhor. Então, ou seja, enquanto a gente está aqui, o proveito, enquanto estamos em carne, é exatamente fazendo as boas obras. Qual obra? As boas obras do amor ao próximo, que foi isso que ele nos mandou fazer. Então, o nosso regozijo enquanto estamos aqui é justamente espalhar as boas novas e fazer o bem ao próximo, né? Esse é o nosso prazer, na verdade, né? O prazer é esse. Na verdade, é o nosso único que a gente deveria ter, né? Que a gente tem, de certa forma. Olhando sob a perspectiva da eternidade, o único prazer que a gente tem enquanto estamos aqui ainda é isso, né? É fazer as boas obras em carne. Mas ninguém pode negar o desejo de partir e estar com o Messias, o que seria muito melhor. O desejo de partir e estar com o Messias é o que a gente entende pela guarda do sábado, né? Espiritualmente hoje, como a gente já nasceu do Espírito, a gente entende o que significa a guarda do sábado. A guarda do sábado é isso, certo? E não escolher um dia qualquer, em qualquer calendário, muito menos o romano, um dia civil, apenas físico, para deixar de fazer uma ou outra atividade, né? Isso não faz sentido com as leis do Espírito, né? Não faz sentido nenhum. O sábado, inclusive dito pelo próprio Criador lá atrás, o sábado que ele quer que o povo dele guarde não é aquele que os fariseus guardavam e que hoje nós temos também fariseus romanos aí modernos que usam o calendário romano para guardar e apontam o dedo para os demais, acusando-os de não se resguardar de fazer certas atividades durante aquele dia, né? Um dia que se repete a cada 7, certo? Não, o sábado, guardar o sábado é isso aqui, porque se o sábado é o reino milenar do Messias, né? Guardar ele significa ter esse desejo constante e inabalável de estar lá, certo? Mas embora tenha esse desejo, que é o cumprimento da lei verdadeira, certo? Que é guardar o sábado, Paulo julgava mais necessário, por amor aos irmãos que estavam ali, ainda ficar em carne. Quer dizer, embora ele tivesse esse desejo, que é a guarda do verdadeiro sábado, é claro que ele achava necessário ainda espalhar, né, a mensagem ainda não só por outros novos lugares, como também o reforço, né, a exortação constante, a fortificação, o suporte constante, o apoio constante àqueles que inclusive já tinham recebido a mensagem, como é o teor inclusive de algumas cartas, né? Algumas cartas que ele escreveu são exortando ou reforçando pessoas que já tinham recebido a mensagem, né? Mas que estavam ainda com dúvidas e estavam com um comportamento um pouco desviado, estavam se desviando, muitas vezes por causa da influência dos judeus, né, os judeus religiosos. E aí Paulo se viu necessário reforçar a mensagem
e dirimir também as dúvidas que eles tinham. Então vocês podem perceber que o teor de muitas cartas é isso, né? Como essa aqui mesmo, né? A própria Filipenses, ele abre a carta dizendo que o povo lá em Filipos estavam dando testemunho de fidelidade às boas novas, é porque eles já tinham recebido as boas novas, certo? Essa carta aqui não era para comunicar as boas novas, não, eles já tinham sido comunicados sobre as boas novas. Essa carta são exortações e reforços, né? São suporte, né? Na verdade é um suporte, é um apoio às pessoas que já tinham recebido a mensagem, né? Devemos nos portar dignamente conforme as boas novas do Messias, estando num mesmo espírito e combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Combatendo o quê? Com escudos e lanças e armas? Não. Nosso combate, que é o bom combate, é contra entendimentos errados, né? A gente estando no mesmo espírito, que é o espírito do Pai, o espírito que o Messias nos deixou como consolador, combatendo os espíritos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra entendimentos errados, espíritos do erro que levam a não só a enfermidade, mas a morte, né? Principalmente a morte definitiva, que é o Sheol, a sepultura, né? Então, com o mesmo ânimo, todos imbuídos num mesmo espírito, né? É o que deveria, o comportamento digno conforme as boas novas do Messias, né? Por isso que eu não entendo muito como boa prática quando pessoas, eu estou com coragem de me incluir nelas, mas com toda a humildade, claro, mas quando pessoas que estão nesse caminho, né, como muitos de nós aí, que alguns compartilham mensagens, né, sejam escritas, sejam em forma de áudio, sejam em forma de vídeos, aqui mesmo no YouTube mesmo, né, que eu entendo que é o principal canal. Eu não entendo por que acontece aí, né, tem acontecido contendas e divisões, né, se nós, em teoria, nós somos todos irmãos, né? Se a gente saiu do Egito e hoje a gente deixou para trás a religião, né, que associando e entendendo de maneira bem clara que ela representa o Egito, a Babilônia, e portanto a gente ouvindo a voz do Criador que nos diz para sair dela, para que a gente não seja cúmplice e participante dos flagelos que ela vai receber. Eu não entendo por que a partir do momento que a gente tem uma caminhada e a gente estamos num caminho de entendimento, né? Isso aqui não é magia, né? Tu passar teu espírito do Pai não é como num toque de mágica tu virar perfeito de uma hora para outra. Isso acontecerá no sábado. Eu entendo assim, né? Até porque se nós já estivéssemos num estado de perfeição que nem muitas pessoas acham que estão, num sentido de que elas já não erram, né, e já sabem de todas as coisas, a gente não precisaria ser transformado no advento do sábado, certo? Porque quando a gente entrar no sábado, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, né? Mas transformado por quê, né? Se a gente já está no estado como alguns julgam estar, não é necessária a transformação do sábado, né? Justamente aliás, a lei fala, dá umas pistas sobre isso, né? Do porquê que a gente precisa, ao sétimo dia, a gente precisa ser lavado, né? O próprio lava-pés também é um símbolo disso, né? Tendo por premissa que os pés significam o fim dos tempos, né? Por que a gente precisa dessa lavagem? É porque a gente não tem condições, mesmo já sendo súditos do reino do Messias, e tendo estado expostos, assim como a gente é exposto na rua ao cair da chuva, né? Da chuva serôdia, a chuva cai sobre nós e nos molha, certo? Nos asperge, borrifa, né? Mesmo a gente estando exposto agora ao Espírito, isso não significa que a gente já seja perfeito, né? E as nossas palavras não podem ser encaradas, pelo menos não ainda, como inquestionáveis, né? Isso não existe.
E a gente tem percebido muitos de nós aí se levantando uns contra os outros, tentando fazer valer pela força a nossa palavra sobre a dos outros, né? Então há um desencontro sobre o nome do Messias, sobre o nome do Altíssimo, e aí, portanto, já há dissidências, há desencontro sobre a prática de certos rituais ou não, e aí também já gera dissidências, e aí já gera apontamentos e denúncias, né, e acusações e juízos de que tal pessoa que faz ou deixa de fazer tal comportamento, ele não é da caminhada, ele não é do Messias e assim por diante. Quer dizer, esse tipo de comportamento é o mesmo que existia dentro das religiões, que existia dentro do Egito, né? Eu não entendo como boa prática a gente fazer essas coisas, sabe? Na verdade, a gente deveria estar tudo no mesmo espírito. Eu, por exemplo, tenho uma ideia sobre o nome do Messias e tenho uma ideia sobre as práticas ritualísticas que eu estou compartilhando aqui. Mas eu não tenho por que forçar a minha palavra sobre a de quem ainda entende que tal e tal comportamento ou tal ritual deve ser feito, ou de quem ainda entende que não, o nome do Messias é diferente, é assim, é assado, né? Eu acho que nós temos que continuar caminhando, cada qual no seu caminho, e como eu entendo que a verdade, o caminho e a vida, que é o Messias, a verdade, ela é um ponto central e convergente, né? Portanto, todos os caminhos levam, mais cedo ou mais tarde, vão acabar chegando a ele. Eu entendo que nós estando num mesmo espírito, num mesmo caminho, numa mesma caminhada, a verdade vai nos ser alcançada logo ali na frente, tá? Então, mas para evitar que a gente tenha uma espécie de vergonha, né, que a gente seja envergonhado, eu acho que não cabe a gente tá batendo um martelo definitivo em certas coisas, né? E depois ali na frente a gente comprovar que aquela coisa não era exatamente verdadeira, né? Ou não era 100% verdadeira, né? Eu entendo que essas coisas que eu estou compartilhando aqui fazem parte da verdade, mas se eu estivesse 100% com a verdade, eu já estaria no sábado, né? E isso não se trata disso, né? Então eu entendo, eu gostaria muito que pelo menos 80% dessas coisas que eu tenho compartilhado aqui fossem verdade, e os outros, assim eu creio, né? E os outros 20% eu ainda preciso aprender. E preciso aprender por outros que também estão no mesmo caminho que eu estou, certo? Isso que eu entendo que é o nivelamento. Então, eu entendo que é disso que Paulo está tratando aqui. Ainda no primeiro capítulo, né, no 27 ao 30, que é o fato da gente estar no mesmo espírito e combatendo contra as ideias que são já confirmadamente, né, testemunhado por várias passagens nas escrituras e até na criação, que é a verdadeira escritura do Altíssimo, né, quando aí combatendo esses espíritos que são declaradamente errados, né, aí sim. Mas sobre fábulas judaicas, sobre picuinhas assim, eu acho que não convém a gente contender uns com os outros, tá? Nos que resistem ao quê? A mensagem das boas novas. Há indício de perdição, mas em nós de salvação. Quer dizer, se nós temos navegado na mensagem das boas novas, nós já estamos em condições de salvação. Embora ainda não perfeitos, como o sábado nos exigirá, por isso que a gente tem que passar pela transformação, né? Para que pudéssemos, né? Para que a gente possa estar diante da arca, né? Da arca da aliança em pessoa, que é o nosso Salvador. A gente não pode estar imundo lá, certo? Agora, naqueles que resistem a essas mensagens, há indício de perdição. Indício, né? Isso não é um juízo definitivo, mas há indício, porque quando a pessoa é muito resistente à mensagem, né? Isso indica, há um indício de que ela é de dura cerviz, né? E dura cerviz é o joio, e o joio não terá o mesmo destino que o trigo na colheita, né? Conforme já foi nos ensinado pelo nosso Salvador. Não devemos fazer nada por contenda ou para vanglória, mas por humildade,
cada um considerando os outros superiores a si mesmo, né? É, é o que eu acabei de comentar, né? Eu entendo que a gente não deve, quando eu vejo, sabe que eu até entendo porque que isso, nas pessoas que se dizem pastores e fazem questão de ter um título, pastor ou bispo, antes do seu nome, esses que fazem questão disso, eu até entendo porque que eles são contendedores, tá? Porque eles estão dentro do Egito ainda. Esses aí eu até entendo. Por isso que quando esses camaradas eles botam vídeos no YouTube, metade dos vídeos deles não são ensinando ou trazendo espírito ao povo com humildade, mas são fazendo vídeo de react ou de contenda. O que é react? React é reação, certo? Reação ou contenda ou discórdia ou disputa contra outro que também se diz pastor. Então, na verdade, isso é contenda e isso é vanglória, vanglória de si mesmo. É uma massagem ao próprio ego, né? Isso não é, eu não entendo isso por humildade. Tudo bem? Eu acho que não é esse o comportamento, isso não é se portar dignamente conforme as boas novas do Messias, tá? Eu não entendo que esse seja o caminho. E também nós não devemos cuidar de cada um do que é propriamente seu, mas cada qual cuide também do que é dos outros. Ou seja, isso é a questão do amor ao próximo e da empatia, né? A gente se colocar nos sapatos dos outros também, né? Não se preocupar apenas com o seu próprio ventre, né? Mas também respeitar e considerar cada um dos outros, como inclusive como se os outros fossem superiores, né? Porque a gente sabe que numa guerra, por exemplo, né? Quando a gente despreza a inteligência do adversário, isso já é o primeiro passo para a derrota, né? A gente sempre tem que considerar que as outras pessoas sabem de coisas que a gente ainda não sabe, tá? É claro que depois, com o tempo, a gente conhecendo e a gente ouvindo o que aquela pessoa tem a falar, a gente pode chegar à conclusão de que realmente é uma barca furada, né? Ou não, né? Ou se a pessoa realmente pôde contribuir. Isso a gente só pode julgar com o passar do tempo, né? Mas esse exemplo, ou seja, de altruísmo, de empatia, né, foi dado pelo próprio Salvador que, sendo soberano, altíssimo sobre tudo, né, sendo dono de todas as coisas, ele se fez como homem, como qualquer um de nós, e foi obedientemente humilhado no madeiro. Obediência a quem? Ao Criador. É o Criador que levou ele ao sacrifício, certo? Que ordenou ele ao sacrifício. Então, se ele se preocupasse apenas com o próprio ventre, ele não se submeteria a isso. Mas ele cuidou de quem? Ele cuidou do que é nosso. A preocupação deles foi cada um de nós, homens, né? E o nosso destino, que era irremediavelmente a morte, a sepultura. Foi essa preocupação que ele teve com a gente, portanto, com os alheios, né? Que fez ele ser rebaixado a esse nosso nível e ser humilhado no madeiro, né? Por isso que ele foi o maior exemplo disso aqui, de não cuidar do seu próprio ventre, mas se preocupar com os outros, tá? E é por isso que ele fez essas coisas todas que ele fez, que ele cumpriu, que o Criador lhe deu um nome que é sob todo nome, né? O nome de Yahushua, que é, com base no nome do Criador, um nome sob todo nome, né? Que tem origem na raiz da fala humana. É nesse nome que está acima de todos os outros, né? Que a gente pode tirar a salvação, né? É importante seguirmos, no capítulo 2 já, né? É importante seguirmos a palavra sem murmurações, para que sejamos filhos do Altíssimo inculpáveis, ou seja, esquecidos de toda e qualquer culpa, de toda e qualquer acusação, resplandecendo como astros no mundo de uma geração corrompida e perversa. Quer dizer, a geração corrompida e perversa é como o céu escuro, de trevas, tá? E aqueles poucos pontos que resplandecem, que emanam luz, são como as estrelas, como os astros, tá? Então, quando a gente olha um céu noturno, isso é mais um ensinamento da criação, né? Quando a gente olha um céu noturno repleto de estrelas, é a mesma figura do sal espalhado na água do mar,
e do sangue aspergido sobre uma superfície, né? São os pequenos pontos que representam os justos, os salvos, né? Os filhos do Altíssimo que resplandecem luz em meio a trevas, certo? Aí depois Paulo diz que estava enviando àquela cidade, a cidade de Filipos, alguns homens do Criador, Epafrodito, e depois em breve Timóteo também iria, né? Ele não se aborrecia, Paulo, em escrever repetidamente as mesmas coisas, ou seja, veja que essas cartas aqui eram exortações eram reforços de mensagem, ou seja, as mensagens já tinham sido comunicadas, mas precisavam de reforços, né, periódicos, vamos dizer assim, justamente como segurança dos irmãos, como reforço, como suporte, tá? Como apoio. Devemos nos guardar dos cães e dos maus obreiros. Cães aqui seriam os cachorros de rua, os animais físicos, né? Claro que não, né? Cães é a mesma ideia de Isaías, os cães gulosos que não se fartam, tá? E a mesma ideia do Apocalipse, quando está dito, revelado pelo nosso Salvador a João, né, que ficarão de fora da Nova Jerusalém os cães, né? Os cães, certo? Ou seja, os maus obreiros, os falsos pastores, os falsos líderes, né? Porque a circuncisão somos nós. Ou seja, se ele citou a circuncisão, significa que os cães, os maus obreiros, eram quem? Aqui, temporalmente, ele estava se referindo aos fariseus, né? Aos líderes religiosos judaicos, que ainda tentavam influenciar as pessoas do caminho, né? Com as práticas físicas, ritualísticas da religião, que em nada conferem o espírito que o Altíssimo nos deu, certo? Ó, por isso que ele citou que a circuncisão somos nós, que servimos ao Criador em espírito, em entendimento, pelo Messias, e não confiamos na carne. Portanto, a circuncisão não pode ser, ao contrário do que os cães que a gente deve se guardar, certo? Do que os cães proferem, a circuncisão não é física, não é um ritual na carne. A circuncisão agora somos nós, né? O nosso coração circuncidado pelo entendimento, pelo Espírito do Criador e por meio do Messias, né? E não qualquer ritual que seja feita na carne, tá? Isso, quem prega isso são os cães, são os maus obreiros, né? E isso Paulo está dizendo para que a gente se guarde deles, né? Da mesma maneira que o Messias dizia que a gente deve se guardar do fermento dos fariseus, né? O fermento dos homens, certo? Prática na carne é fermento, tá? Se alguém quisesse confiar na carne, ainda mais ele, né? Porque ele disse que foi circuncidado ao 8º dia e ele era fariseu, é da tribo de Benjamim, Paulo, hebreu de hebreus, e segundo a lei ele foi fariseu, ou seja, ele estava por dentro das obras da carne. E pelo zelo da lei ele foi perseguidor dos verdadeiros salvos. Ninguém era salvo pela carne, pelas práticas da lei, por ser fariseu, entendeu? Por ser circuncidado na carne ao 8º dia. Ninguém era salvo disso. Mas os verdadeiros salvos pelo entendimento do Messias, ele inclusive perseguia. E o que antes era ganho para ele, na verdade depois ele enxergou que foi reputado como perda para o Messias. E agora ele mesmo, Paulo, considerava essas coisas como vergonha, como escória diante da face dele. Ou seja, o que antes ele achava que estava fazendo para o Criador, perseguindo os justos, os salvos, né? Na verdade era perda pelo Messias. Por quê? Porque cada um dos que eram perseguidos e mortos, como Estevão tenha sido o primeiro, talvez, que inclusive Paulo consentiu na morte dele e estava junto aos que apedrejavam Estevão, né? Certamente ele está se referindo a isso aqui. Na verdade, Estevão ele ainda poderia ter mais tempo em carne justamente para fazer boas obras na carne, né? E falar mais das boas novas aos irmãos, né? Ele poderia ter mais tempo, mas a existência dele foi abreviada justamente por aqueles que perseguiam os salvos, né?
dos quais Paulo fazia parte, e agora ele passou para o outro lado do balcão, certo? Ele passou para o outro lado da mesa agora, né? E então o que antes ele achava que era lucro, na verdade era prejuízo para o Messias, né? Porque estava sendo perdido um dos salvos que comunicavam com astúcia e com coragem as boas novas, né? Então veja que o que antes essa defesa das coisas da lei e do farisaísmo e da confiança nas coisas da carne, né, da circuncisão física, isso na verdade agora Paulo estava considerando como esterco, como escória, como vergonha, tá? Aqui tem um reforço muito importante no capítulo 3, tá, do 12 ao 17 da carta aos Filipenses, um reforço importante do que já foi comentado, tá? Ele explica que ele não julgava, Paulo, né? Estava explicando que ele não julgava que já tivesse alcançado a salvação e a ressurreição, mas deixava as coisas passadas para trás e seguia em frente, prosseguindo para o alvo. A ideia do caminho, já que o Messias se identificou como caminho, a verdade e a vida, o caminho, ou seja, o ponto central para o qual convergem todas as coisas, como a verdade e a vida, tá? Esse é o alvo. E lembro da ideia hebraica da verdadeira lei, que é a verdadeira Torá, né? A ideia hebraica que é como uma viagem, como um caminho a ser seguido, chegar até o alvo, que é o Messias, né? Pois é, esse caminho ele está sendo percorrido pela gente, né? E a gente só vai chegar no final do caminho no sábado. Portanto, não faz sentido, enquanto a gente não chegar no sábado, não faz sentido a gente já ter declarado que a gente já percorreu o caminho. Não, o caminho ainda é percorrido, ele ainda é constante, ele ainda está no tempo presente, certo? E é por isso que qualquer desvio desse alvo é o que é entendido pela herança hebraica como pecado, certo? E conforme tu avança em qualquer caminho, é assim, nos nossos caminhos físicos é assim, né? Qualquer caminhada que a gente resolva fazer aí, nem que seja uma volta na quadra, né, da nossa casa, qualquer caminhada o que acontece, o que passou atrás das nossas costas já é passado, já ficou para trás, né? A gente não revive aquilo. Portanto, em qualquer caminhada, em qualquer prosseguimento para o alvo, o que fica para as nossas coisas já são passado, né? A gente tem que deixar aquilo para trás e a gente não reviverá aquilo. Aquilo são coisas já passadas, né? E a gente deve seguir em frente. Então, portanto, os nossos erros, né, e as coisas que a gente pecava por ignorância lá atrás, elas devem ficar no passado. Elas já passaram, elas já estão expiadas com X, certo? Já estão cobertas na nossa cobertura que está nas nossas costas, certo? Portanto, a nossa ideia é sempre prosseguir para o alvo, que é o Messias, e seguir em frente. E aí Paulo diz aqui uma coisa muito interessante, que ele diz que apenas por essa busca, ou seja, por esse a emuná, tá? O sentido de emuná está aqui. Seguir com firmeza o alvo em diante. Só por essa busca, por essa firmeza, a gente já é reputado como perfeitos, entre aspas, tá? Ou seja, a perfeição, entre aspas, já vale essa reputação aqui, visando a vocação do Criador no Messias, né? Ou seja, a vocação dada pelo Criador no Messias como perfeição é essa nossa busca no caminho, né? Então, na visão dele aqui, a perfeição que o Messias nos exigia, que a gente fosse perfeito como o Pai Celestial é perfeito, é claro que não é a perfeição do sábado, porque senão não seria preciso a nossa transformação para entrar lá no sétimo dia, certo? A perfeição que nos cabe até o sábado é essa, é buscar os caminhos dele e seguir em frente. É ter ele como alvo e como direcionamento, buscando a verdade. Só o fato da gente buscar isso, da gente ter essa busca na gente, já é reputado como perfeição. É claro, essa perfeição entre muitas aspas, que é a perfeição que nos é possível, vamos dizer assim, enquanto ainda estamos em carne, né? Enquanto ainda não adentramos o sábado, certo? Isso é que significa que ele disse aqui no capítulo 1 que nos que resistem à mensagem há indícios de perdição, mas em nós há indícios de salvação, ou seja, quando a gente busca
esse caminho com as boas novas, já há indícios de salvação, certo? Indícios, ou seja, a gente está no caminho e isso mesmo, o fato de ter a vocação de estar no caminho já é reputado, já nos é reputado como perfeição, entre aspas, tá? Naquilo que já chegamos, firmemos o caminho, firmeza nas ações, firmeza no caminho, o que é? Emuná, a firmeza nas ações no caminho, a emuná. E pediu aos irmãos que eles fossem imitadores, né? Ou seja, que imitassem a ele, assim como ele era imitador do Messias, né? Naquilo em que já chegamos, ou seja, no ponto que a gente já chegou na caminhada, a gente firma o caminho, ou seja, não adianta a gente olhar para trás e resgatar os nossos erros. Não, os erros já passaram, nós já vencemos eles, já deixamos para trás na caminhada, certo? E agora temos que firmar o caminho, emuná, ou fé, tá? E seguir em frente, prosseguindo ao alvo, tá? Apenas o simples fato da gente executar essa busca, da gente ter esse espírito, já nos é reputado como perfeição, tá? Depois as exortações aqui no capítulo 3, ele disse, né, abre aspas, que muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, chorando, que são inimigos do madeiro do Messias. Né? Então, com muita tristeza, ele falava isso, que muitas das pessoas que receberam a mensagem, na verdade, estavam se constituindo como inimigos do madeiro do Salvador, do sacrifício dele, cujo fim dessas pessoas é a perdição, cujo Deus dela é o ventre, ó, contenda e vanglória, cuidando cada um do que é propriamente seu, ou seja, olhando para o seu próprio ventre, tá? E cuja recompensa é a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, a nossa cidade não está aqui, pessoal. Nós não podemos buscar as coisas daqui. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Messias, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo em esplendor. Primeiro, a gente esperar a cidade nos céus é guardar o sábado. Guardar o sábado. Desejo de partir e estar com o Messias, que é muito melhor, certo? Esse fato de a gente esperar o Salvador para nos tirar daqui e ir para a cidade que está nos céus, isso é guardar o sábado, é guardar a lei, tá? E ele, mais uma vez, ele afirma que ele também testemunha, né, de que o nosso corpo abatido, ou seja, esse nosso corpo abatido de carne, será transformado para ser conforme o seu corpo, o corpo do Messias em esplendor, conforme já foi nos testemunhados também fisicamente após a ressurreição dele. Quando ele esteve aqui, se apresentou aos próprios 12, quando estava no caminho de Emaús, aquela coisa toda, o corpo dele já estava glorificado. E eu entendo que aquela aparência ali, aquela realidade corpórea, vai ser a mesma nossa na ocasião do sétimo dia do sábado, tá? Nós descansaremos numa realidade corpórea como aquela, eu creio assim, tá? Que já não estava mais sob as malezas, né, as malécias da carne, tá? Que já não sentia mais fome nem sede, embora pudesse comer e beber, que nem ele fez, certo? Diante dos discípulos, já não estava mais restrito às limitações físicas, por isso que ele adentrava recintos atravessando paredes, né, sem precisar abrir a porta, certo? Ou seja, eu entendo que a nossa figura do sábado será exatamente como o nosso Salvador estava após a ressurreição, após o terceiro dia, tá? Mas veja, hoje, no momento que a gente está aqui, já que a gente ainda não chegou no sábado, a gente pode fazer isso? Nosso corpo está conforme estava ele naquele momento? Não. Por isso que eu digo e aqui Paulo está dizendo, né, que enquanto a gente não chegar no sábado, nos é reputado como perfeição buscar esse caminho. A simples busca desse caminho já é perfeição, certo? Mas essa perfeição, em hipótese alguma, pode ser comparada à perfeição do sábado, que ele vai nos transformar o corpo, né, para tornar como o corpo dele, né? Em hipótese alguma. Lá no sábado que verdadeiramente seremos perfeitos, aí com todas as letras, tá?
Aí sem aspas alguma, perfeitos como ele é perfeito. Tá? E como os anjos do Altíssimo, né? Aí a nossa forma lá se aproximaria aos anjos do Criador, certo? Aí sim que a gente pode chamar de perfeição, certo? Com todas as letras, sem tirar nem pôr. Então aqui ele tá confirmando isso, tá? E para aqueles cujo fim é a perdição e cujo o Deus é o próprio ventre, a recompensa é a confusão, ou seja, eles estarão plantados em Babilônia. Babilônia, a confusão, certo? O termo Babel significa confusão, né? Ou seja, o apego às coisas terrenas vai levar apenas à confusão. Essa é a recompensa, esse é o salário. O salário seria a Babilônia, tá? Ficarão perdidos, certo? Depois ele encerra o terceiro capítulo dizendo que pede ao povo que a sua equidade, que é o contrário de iniquidade, né, seja notória a todos os homens. Ou seja, a equidade é tratar as pessoas de forma justa, entendendo as necessidades individuais de cada um. Aí no último capítulo, capítulo 4, ele comenta que ele aprendeu tanto a ter fartura como a padecer necessidade, isso na questão do provimento físico, né? E que ele pode todas as coisas no Messias que fortalece ele, né? Podia todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece, né? Ele podia todas as coisas no Messias, pois o Messias é que dava suporte a ele, tá? Então, aqui parece ele começou tratando de algo de provimento físico, né? Para falar das coisas do espírito também, né? Porque tanto com a ajuda dos irmãos, né? Tanto tinha momentos que ele estava bastante abastado, como tinha momentos de aperto, de necessidade também, né? Engraçado que hoje os que se dizem apóstolos, né, e querem se colocar na mesma prateleira de Paulo, por exemplo, né, eles aprenderam apenas a ter fartura, né? Eu não vejo eles padecerem necessidade. E aí eu estou dizendo de coisas físicas mesmo, tá? De provimentos físicos, né? Eles não vivem vamos dizer assim, essa alternância aqui, né? Eles apenas têm fartura, pregam a fartura e não saem da fartura, certo? E aí ele fecha a carta, Paulo, né, ressaltando que os filipenses foram os únicos a se instruírem no dar e no receber. Veja que as pessoas dessa cidade que eles já aprenderam bastante isso, né? Eles estavam craques já no dar e receber, e que agora ele, Paulo, estava abastado com a ajuda dos irmãos. É isso que ele está falando aqui, que ele aprendeu a ter fartura, assim também como ele aprendia quando a se comportar da mesma maneira quando os recursos eram escassos, né? E justamente pela ajuda que os irmãos davam em termos materiais é que ele estava abastado agora. E que essa ajuda, ou seja, essa partilha uns com os outros, esse envio de mantimentos e de suporte mútuo entre as pessoas é como cheiro suave de sacrifício agradável ao Criador. Veja que ele está comparando aqui um aspecto da lei, a lei mosaica, da qual ele era bastante instruído, porque ele era hebreu de hebreus e fariseu, segundo a lei, certo? Ele está dizendo aqui que também esse sacrifício era aquela cerimônia que se praticava, né? Também era símbolo disso, né? Era figura disso, era como um cheiro suave de sacrifício agradável ao Criador, que subia até o Criador por meio do ar, do Espírito, certo? Essa ajuda mútua entre as pessoas, de modo que ninguém passasse necessidade, mas pelo contrário, né? Aquele que tivesse um pouco mais de recurso, desse o dar e receber, né? Ao qual o pessoal em Filipos estava bastante instruído. O dar e receber, ou seja, aqueles que têm mais recursos davam com alegria aos que tinham menos, né? De modo que todo mundo fosse nivelado na saciedade e no atendimento das necessidades, tá? Essa prática que subia ao Criador como cheiro suave, tá? De sacrifício agradável. Também a figura do sal, né? Por isso que essa paz uns com os outros também aponta para isso, né? Que é o sal da aliança eterna do Criador, certo? Por isso que os sacrifícios tinham que ter sal neles também, né? Isso é uma ordenança, inclusive, explícita do próprio Criador, lá em Levítico, lá nos livros da lei, né?
Então, certamente era disso que ele estava falando, né? E então a carta ela traz mensagens cíclicas, vamos dizer assim, periódicas de reforço das mesmas coisas, das boas novas, né? E, e quase sempre esses que escreveram, né, Paulo, Pedro, João e tantos outros, né, Timóteo também, eles tinham que reforçar constantemente a questão dos desvios trazidos por quem ainda confiava na carne, né? Que aqui Paulo chamou de cães, né? Constantemente as pessoas tinham que ser orientadas sobre isso para que não se desviassem do caminho, né? E, e na verdade o tom das cartas a gente percebe que é sempre o mesmo e isso vale para a gente até hoje, né? Não só as boas novas devem ser comunicadas, mas principalmente também a gente precisa ter as vacinas, né? Os antídotos contra esses que tentam nos desviar, né? Do caminho que a gente deve seguir, porque assim a simples vocação que o Criador nos deu em seguir esse caminho, a gente tem essa busca por esse caminho, já nos é reputado como perfeição, tá? A perfeição terrena, claro, entre muitas aspas, né? Mas é uma perfeição que de certa forma ela prefigura e precede a verdadeira perfeição que a gente vai ter no sábado, quando Ele transformar o nosso corpo abatido no esplendor do corpo em que ele já está.